Você sabia que a Lei 15.272 de 2025 acabou de mudar completamente as regras da prisão preventiva no Brasil? Eu estou falando de critérios que antes só existiam na jurisprudência e agora estão expressamente previstos no CPP. E o melhor, esse tema tem tudo para despencar nas próximas provas. Olá, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, professor do Estratégia Carreira Jurídica, e nós vamos desvendar tudo sobre a nova lei. A Lei 15.272, de 26 de novembro de 2025, promoveu alterações significativas nos artigos 310 e 312 do CPP, disciplinando um novo regime de prisão provisória. A principal inovação está na positivação de critérios que antes eram tratados apenas pela doutrina e pela jurisprudência dos tribunais superiores, ou seja, o legislador transformou em texto legal aquilo que os juízes já aplicavam na prática. A mudança abrange três grandes eixos. Primeiro, circunstâncias que recomendam a conversão do flagrante em preventiva, parágrafo 5º do artigo 310. Segundo, critérios objetivos para aferir a periculosidade do agente, parágrafos 3º e 4º do artigo 312. E terceiro, coleta do material biológico para perfil genético, o novo artigo 310-A do CPP. Analisaremos cada uma dessas alterações de forma minuciosa, com exemplos práticos para você fixar ainda melhor o conteúdo. Primeiro assunto. Parágrafo 5º do artigo 310 do Código de Processo Penal. Quero começar a falar sobre as circunstâncias que recomendam a prisão. Então, o parágrafo 5º do artigo 310 traz um rol de circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva. É um rol exemplificativo, não taxativo, conforme indica a expressão, sem prejuízo de outras ali. Vejamos as hipóteses. Inciso 1. Haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente. Vamos imaginar que Carlos seja preso em flagrante por furto qualificado em uma loja de departamentos. Ao consultar os seus antecedentes, a polícia verifica que Carlos já foi condenado por 2 furtos anteriores e responde a outro inquérito por receptação. Nesse caso, há provas de prática reiterada de infrações penais, o que recomenda a conversão do flagrante em preventiva. 2. Ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça à pessoa. Imagine uma prisão em flagrante por roubo. Pedro, nosso personagem fictício, abordou a vítima na saída do banco, exibiu uma faca, subtraiu o celular dela e também a carteira. A infração foi praticada, portanto, mediante grave ameaça à pessoa e isso recomenda a conversão do flagrante em preventiva, conforme o inciso 2. 3. Ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por uma outra infração penal, salvo se ela tiver sido absolvida posteriormente. Maria foi presa em flagrante por tráfico de drogas há 6 meses. Na audiência de custódia, o juiz concedeu liberdade provisória com medidas cautelares. Agora, Maria novamente é presa em flagrante, dessa vez por associação ao tráfico. O fato de ela já ter sido liberada em uma audiência de custódia anterior recomenda a conversão e prisão preventiva. Contudo, se Maria tivesse sido absolvida daquele primeiro processo, essa circunstância não poderia ser considerada para recomendar, no segundo flagrante, a conversão em preventiva. 4. Ter o agente praticado uma infração penal na pendência de inquérito ou de ação penal. Imagine que João responde a uma ação penal por estelionato. Enquanto ele aguarda o julgamento em liberdade, ele é preso em flagrante por outro crime de estelionato. O fato de ele ter praticado essa nova infração enquanto ele respondia a um processo criminal recomenda, portanto, a conversão do flagrante em preventiva. Inciso 5. Ter havido fuga ou haver perigo de fuga. Imagine que Marcos foi preso em flagrante por homicídio tentado. Durante o auto de prisão, a polícia descobre que Marcos vendeu todos os seus bens na semana anterior, comprou uma passagem aérea para o exterior e já estava com as malas prontas em casa. Ou seja, eu tenho elementos concretos que indicam um perigo de fuga, o que recomenda a conversão
da prisão em flagrante em preventiva. Sexta hipótese, não perca as contas. Haver perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como o perigo para a coleta, conservação ou a incolumidade da prova. Prisão em flagrante por lesão corporal grave da Fernanda contra sua vizinha. Na delegacia descobrimos que Fernanda já estava ameaçando as testemunhas, dizendo que elas vão se arrepender se elas abrirem a boca. Haverá perigo concreto de perturbação da instrução criminal e também risco à incolumidade da própria prova testemunhal, o que recomenda a prisão preventiva. Agora, pontos de atenção para provas com base no parágrafo 5º do artigo 310. O verbo utilizado é recomendam e não determinam, obrigam. Significa que a conversão não é automática. O juiz continua obrigado a analisar o caso concreto e fundamentar a sua decisão. E o inciso 3 prevê uma ressalva importante. A circunstância de uma liberação anterior em audiência de custódia não se aplica se o agente foi absolvido posteriormente. É, na verdade, a positivação de um entendimento já consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. Entenderam bem o parágrafo 5º? Qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu vou responder para vocês. Segunda grande modificação, parágrafo 6º do artigo 310 do CPP. Esse parágrafo 6º reforça o dever de fundamentação da decisão proferida pelo juiz na audiência de custódia. O parágrafo 6º, então, prevê que a decisão deverá ser motivada pelo juiz, sendo o exame das circunstâncias a seguir obrigatório pelo magistrado. Primeiro, exame das circunstâncias previstas no parágrafo 2º, ou seja, contemporaneidade dos fatos. Segundo, o exame das circunstâncias previstas no parágrafo 5º, que são as hipóteses de recomendação da prisão. E, por fim, em terceiro lugar, o exame dos critérios de periculosidade do parágrafo 3º do artigo 312. Imaginemos que o juiz, numa audiência de custódia, simplesmente escreva: converta a prisão em flagrante para garantir a ordem pública tendo em vista a gravidade do crime. Essa decisão é nula, por falta de fundamentação adequada. O juiz precisaria analisar expressamente se há alguma das circunstâncias do parágrafo 5º do artigo 310 e se os critérios de periculosidade do parágrafo 3º do artigo 312 também estão presentes. Essa exigência tem por objetivo coibir decisões genéricas apoiadas apenas na gravidade abstrata do crime, que é algo que é repudiado pelos tribunais superiores com bastante recorrência. Terceira grande modificação, parágrafos 3º e 4º do artigo 312 do CPP. O parágrafo 3º fala dos critérios para a aferição de periculosidade. Ou seja, quais são os parâmetros objetivos para que nós possamos olhar para um determinado acusado, investigado e dizermos: há periculosidade ali e há risco à ordem pública. Primeiro, inciso 1, o modus operandi, inclusive, quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa. Exemplo, se estivermos diante de uma prisão em flagrante por roubo, a investigação revela que o Ricardo sempre age da mesma forma, aborda vítimas idosas, na saída de agência bancária, utiliza arma de fogo, agride as vítimas mesmo quando não há resistência, o modus operandi revela uma especial violência e crueldade que indica uma periculosidade concreta. Agora um exemplo de premeditação. Cláudia é presa em flagrante por tentativa de homicídio contra o ex-marido. A polícia encontra no seu celular mensagens trocadas com uma amiga, nas quais Cláudia descreve detalhadamente o plano para matar o seu ex-marido. Local, horário, arma a ser utilizada e rota de fuga. A premeditação evidencia a sua periculosidade. Inciso 2. A participação em organização criminosa também indica periculosidade concreta. Imaginemos que Tiago seja preso por tráfico de drogas e durante as investigações as interceptações telefônicas revelam que ele integra uma facção criminosa, exercendo, por exemplo, a função de gerente do tráfico. Bom, a vinculação
com uma organização criminosa é uma circunstância que demonstra sua periculosidade. Inciso 3. E essa vai aparecer na sua prova com toda certeza. Indicam periculosidade, a natureza, a quantidade e a variedade das drogas, armas ou munições apreendidas. Exemplo: Ana é presa em flagrante em sua residência, são apreendidos 5 quilos de cocaína, 2 quilos de crack, 500 gramas de maconha, além de balança de precisão e material para embalar. A quantidade e a variedade da droga indicam tráfico em grande escala, evidenciando, então, periculosidade. Exemplo 2. Lucas é preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Em sua casa, a polícia encontra 2 fuzis, 3 pistolas, uma submetralhadora e mais de 1.000 munições de diferentes calibres. A natureza das armas, de uso restrito, a quantidade e a variedade indicam também periculosidade concreta, conforme o inciso 3 desse dispositivo legal. Inciso 4. Fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e outras ações penais em curso. Polêmica! Roberto é preso em flagrante por roubo. Ao consultar os sistemas, verificamos que ele responde a 3 ações penais por roubo e mais 2 inquéritos por receptação. Tudo está em andamento. Há fundado receio de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de vários inquéritos e ações penais em curso. Atenção! A mera existência de inquéritos e ações penais não pode ser utilizada para agravar a pena base, súmula 444 do STJ. Porém, elas podem ser consideradas para fins de prisão preventiva. Atentem-se para isso, porque vai aparecer na sua prova. Agora, parágrafo 4º. Proibição de menção à gravidade abstrata do delito. Esse parágrafo 4º estabelece que é incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito. Essa norma exige que sejam concretamente demonstrados na prisão preventiva 1. A periculosidade do agente, 2. O risco à ordem pública, à ordem econômica, a regularidade da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, conforme o caso. Imaginemos então a seguinte decisão. O juiz decreta a prisão preventiva e diz o seguinte: o crime de tráfico de drogas é grave, causa enormes danos à sociedade, razão pela qual decreto a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Essa fundamentação é logicamente ilegal. O juiz teria utilizado apenas a gravidade abstrata do crime sem demonstrar concretamente a periculosidade do agente ou o risco à ordem pública naquele caso específico. Bom, Gustavo, como é que o juiz então deve fundamentar a sua decisão? Decreto a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Com efeito, o agente foi preso com 3 quilos de cocaína, responde a 2 inquéritos policiais por tráfico de drogas, há fundado receio de reiteração delitiva, artigo 312, parágrafo 3º, inciso 4, do CPP, e além disso, o modus operandi revela vinculação com organização criminosa, conforme as interceptações telefônicas constantes dos autos. Artigo 312, parágrafo 3º, inciso 2 do CPP. Olha a diferença. Essa fundamentação sim é válida, porque demonstra concretamente a periculosidade e o risco com base em critérios legais objetivos. Repito, essa previsão, na verdade, só positivou em lei o entendimento que já era consolidado dos tribunais superiores de que a gravidade em abstrato do crime por si só não justifica a prisão preventiva. A fundamentação deve, portanto, ser individualizada em elementos concretos daquele caso. E se esse conteúdo está ajudando você, deixa aquele like, se inscreve no canal, porque isso mostra que vale a pena continuar trazendo para vocês as novidades legislativas que vão conduzir você até a sua aprovação. Agora nós vamos para a grande última novidade da lei. O novo artigo 310-A do Código de Processo Penal, coleta de perfil genético. Essa nova lei introduziu o artigo 310-A, que disciplina a coleta de material biológico para obtenção e armazenamento do perfil genético do custodiado. Quando será cabível essa coleta? Nos casos de prisão em flagrante por crime praticado com violência ou grave ameaça, crime contra a dignidade sexual,
crime praticado por agente que integra organização criminosa armada e crimes hediondos, conforme a Lei 8.072 de 1990. Quem requererá essa prova? O Ministério Público ou a autoridade policial é que vão requerer ao juiz a coleta do material biológico. E quando ocorre essa coleta? O parágrafo 1º do artigo 310-A prevê que a coleta deve ser feita preferencialmente na própria audiência de custódia ou no prazo de 10 dias contado de sua realização. Quem realiza a extração desse material biológico? Parágrafo 2º responde: a coleta será realizada por agente público treinado, respeitando os procedimentos de cadeia de custódia definidos pela legislação em vigor e complementados pelo órgão de perícia oficial de natureza criminal. Não se esqueça que a coleta de perfil genético segue as regras da Lei 12.037 de 2009, a Lei de Identificação Criminal, e também do artigo 9º da Lei de Execução Penal, que trata do Banco Nacional de Perfis Genéticos. Os dados serão armazenados sob sigilo e deverão ser excluídos em caso de absolvição ou, se houver condenação, a exclusão deve ocorrer após 20 anos do cumprimento da pena. Vamos então fazer um resumo das mudanças introduzidas ao CPP por essa nova lei. Primeiro, artigo 310, parágrafo 5º, rol exemplificativo de circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Segunda mudança, artigo 310, parágrafo 6º, o juiz deve fundamentar de forma obrigatória de acordo com os critérios legais. Terceira grande mudança, artigo 310-A, coleta de perfil genético em crimes graves, violência ou grave ameaça, crimes contra a dignidade sexual, organização criminosa e crimes hediondos. Quarta grande mudança, artigo 312, parágrafo 3º, critérios objetivos para se aferir a periculosidade de alguém, modus operandi, organização criminosa, quantidade, drogas, armas e reiteração. Quinta grande mudança, artigo 312, parágrafo 4º, proibição expressa à prisão baseada na gravidade abstrata do delito. A Lei 15.272 de 2025 é, com toda certeza, a maior alteração no Código de Processo Penal desde o pacote anticrime em janeiro de 2020. E, por essa razão, não tenham dúvidas, vai despencar nas provas de concursos públicos. E você, que é nosso aluno estratégia, vai gabaritar todas as questões depois desse vídeo. E se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal do Estratégia, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com quem também está estudando para concursos públicos. Esse tema certamente vai fazer a diferença na sua prova. E nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e atsumos!